Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de algo que assusta qualquer plantonista: bebê com sangramento. Nosso tema é uma doença neonatal prevenível que, exatamente por ser facilmente prevenível e por afetar um subgrupo tão sensível como o de recém-nascidos, pode nos pegar de surpresa, confundir com outros diagnósticos diferenciais graves e instalar o caos. Eu estou falando da doença hemorrágica do recém-nascido, atualmente conhecida como sangramento por deficiência de vitamina K, que depois desse vídeo não vai mais te causar um pico de cortisol caso apareça no pronto-socorro. Aqui é o Henrico Suriano, médico pela Santa Casa de São Paulo. O nome da doença diz tudo: sangramento por deficiência de vitamina K. Então o início do problema todo é evidente: a falta de vitamina K, que é essencial para o funcionamento da cascata de coagulação, porque regula a atividade dos fatores 2, 7, 9 e 10 e das proteínas anticoagulantes S e C. E aqui vai uma dicasinha para lembrar desses fatores dependentes de vitamina K. 2 mais 7 é igual a 9. Parabéns, você tirou 10. Você está super certo. Super com S de proteína S, certo com C de proteína C. Uma dica bobíssima, mas ajuda a lembrar. E pois bem, a deficiência de vitamina K bagunça a cascata de coagulação e predispõe a sangramentos. Mas precisamos entender por que afinal o recém-nascido pode apresentar essa deficiência. Pode parecer algo eminentemente patológico, como por exemplo uma doença que prejudique a absorção de vitamina K, e isso até existe, já vamos falar sobre, mas na verdade o problema é muito mais simples. O fígado do recém-nascido é imaturo e ainda não consegue produzir vitamina K em quantidade suficiente para regular a cascata de coagulação. E para piorar, o estoque de vitamina K nos pequenos é limitado, porque a placenta não é capaz de transferir altas doses no decorrer da gestação. E porque depois do nascimento, o leite materno não é rico em vitamina K. Então, de certa forma, essa deficiência é fisiológica, porque ela está contemplada no desenvolvimento natural dos bebês. E, inclusive, vai se normalizar sozinha, com o amadurecimento do fígado em até um mês. Para te dar dimensão, os bebês costumam nascer com cerca de 20% do nível sérico adequado de vitamina K, e esses níveis se aproximam aos do adulto no fim dos primeiros 30 dias de vida. Ok, então pode não haver uma doença propriamente dita em curso, mas ainda assim o bebê está deficiente de vitamina K e, portanto, sob risco aumentado para sangramentos durante essas primeiras semanas de vida, certo? Exatamente. E é exatamente por isso que uma das medidas realizadas em todos os recém-nascidos é a administração intramuscular de 1 mg de vitamina K na coxa, em dose única, quando o bebê atinge 6 horas de vida extra-uterina, independentemente da idade gestacional, então não importa se ele é prematuro ou não. E um detalhe é que essa dose de 1 mg é preferida nos bebês com mais de 1.500 gramas de peso. Se tiver menos, a gente trabalha com a dose de 0,3 a 0,5 mg por quilo. Uma curiosidade, alguns países fazem essa profilaxia com a vitamina K por via oral, mas os estudos mostraram que essa via demanda novas doses com 1 semana e 1 mês de vida, e a proteção não é superior à que é gerada pela profilaxia intramuscular. Então o Brasil acabou dando preferência à via intramuscular mesmo. Perfeito, então se essa profilaxia é feita de rotina, imagino que praticamente nenhum recém-nascido sofra de doença hemorrágica, certo? Pois é, mais ou menos, porque existem alguns detalhes aí. Há quem não submeta o próprio filho a essa profilaxia por opção, há quem nasça fora de unidade de saúde e, portanto, não receba a injeção de vitamina K, e há quem, mesmo recebendo a profilaxia, apresente risco aumentado de sangramento por outras razões, como doenças gastrointestinais que prejudiquem a absorção de vitaminas lipossolúveis, a exemplo da fibrose cística e da atresia de vias biliares, ou o uso materno de certas medicações durante a gestação. Nesses casos, a doença hemorrágica do recém-nascido pode aparecer, e ela basicamente e evidentemente se manifesta como sangramentos, que podem ocorrer em diversos sítios: pele, mucosas, coto umbilical, cicatriz de circuncisão, trato gastrointestinal, aparecendo como hematêmese ou melena, e possivelmente a que mais nos angustia, dentro do crânio. E aqui cabe uma subdivisão importante da doença, que é em relação ao tempo decorrido entre o nascimento e o início do quadro. E a importância disso é que as causas subjacentes de sangramento e os sítios mais comuns de sangramento variam em função desse tempo. Então nós temos 3 apresentações. A forma precoce da doença, que aparece em até 24 horas de vida e está mais relacionada ao uso materno de medicações que aumentam o risco de hemorragia no bebê,
com destaque à varfarina, um anticoagulante inibidor de vitamina K, aos anticonvulsivantes, como fenitoína e fenobarbital, as cefalosporinas, que são um subgrupo dos antibióticos beta-lactâmicos, e a duas drogas usadas no tratamento da tuberculose, que são a rifampicina e a isoniazida. Já a forma clássica aparece entre 2 e 7 dias de vida e está mais relacionada à baixa transferência de vitamina K pela placenta. Essa é a apresentação mais comum da doença. Por fim, a forma tardia aparece entre 1 semana e 8 meses de vida, a depender da referência que a gente usa. Por praticidade, vamos considerar aqui que são sangramentos após a primeira semana de vida. Ela está mais relacionada ao aleitamento materno exclusivo, que, como a gente falou antes, é pobre em vitamina K. E uma peculiaridade importantíssima sua é ser de maior risco para sangramentos intracranianos, com até 50% dos casos se manifestando dessa forma. Já adianto um detalhe: ainda que o aleitamento materno exclusivo seja pobre em vitamina K e, portanto, um elemento de risco para a doença hemorrágica do recém-nascido, as fórmulas infantis costumam ser pobres também, de tal forma que a solução não seria trocar a amamentação por fórmulas, o que inclusive seria um erro crasso, dados os inúmeros benefícios da amamentação com leite materno. A saída, como já vimos, é a profilaxia com vitamina K intramuscular após 6 horas do nascimento, e essa sim deve ser a nossa conduta norteadora. Mas bem, independentemente de se a criança não recebeu a profilaxia ou recebeu e ainda assim evoluiu com a doença hemorrágica, o que fazer diante do quadro? Um ponto importante é endossar o diagnóstico com exames laboratoriais, que ajudam a descartar alguns diagnósticos diferenciais importantes. O principal deles é o coagulograma, para que possamos avaliar as plaquetas e os 3 tempos de coagulação: o TP, ou tempo de protrombina, o TTPA, ou tempo de tromboplastina parcial ativada, e o TT, ou tempo de trombina. A importância de avaliar as plaquetas é descartar a plaquetopenia, que nos levaria a outras hipóteses diagnósticas, como a PTI, que é a púrpura trombocitopênica idiopática ou imune, e a PTT, que é a púrpura trombocitopênica trombótica. Quanto aos tempos de coagulação, a análise é um pouco mais refinada. Cada tempo avalia uma via diferente da coagulação, então vamos revisá-las. E calma, você não precisa decorar isso tudo que eu vou falar agora, só acompanhe. A via intrínseca envolve os fatores 8, 9, 11 e 12 e está refletida no TTPA, cujo valor de referência é de 25 a 35 segundos. Já a via extrínseca envolve principalmente o fator 7 e está refletida no TP, cujo valor de referência é de 11 a 14 segundos. Ou, se estivermos falando do grau de atividade da protrombina, a referência é de 80 a 120%. E por fim, a via comum, que é o ponto de encontro das duas vias anteriores. Envolve os fatores 1, 2, 5 e 10 e está refletida no TT, cujo valor de referência é de 5 a 15 segundos. Agora vamos pensar no mecanismo da doença hemorrágica do recém-nascido. Se o problema é a deficiência de vitamina K, então os fatores afetados são 2, 7, 9 e 10. Lembra da nossa dica: 2 mais 7 igual a 9, parabéns, você tirou 10. Ora, acabamos de ver quais fatores pertencem a quais vias. Os fatores 2 e 10 pertencem à via comum, que altera o TT. O fator 7 pertence à via extrínseca, que altera o TP. E o fator 9 pertence à via intrínseca, que altera o TTPA. Logo, a doença hemorrágica do recém-nascido pode bagunçar todas as vias de coagulação. E, portanto, esperamos que o coagulograma venha alterado, inteiro. E esse dado é importantíssimo, porque, por exemplo, a hemofilia A, uma outra doença hemorrágica, afeta apenas o fator 8 e, portanto, mexe apenas com a via intrínseca, o TTPA, mantendo o TP, que é reflexo da via extrínseca, normal. Ou seja, a avaliação desses tempos nos ajuda muito a navegar entre os diagnósticos diferenciais. Um outro detalhe diagnóstico importante é que, se a criança chegar com sintomas neurológicos e história compatível com doença hemorrágica do recém-nascido, precisamos imediatamente pensar em sangramento intracraniano e solicitar um exame de imagem da cabeça. Não coma bola com isso. Por fim, antes de falar do manejo, cabe um detalhe capcioso da investigação, que inclusive foi cobrado na prova do Hospital das Clínicas da USP São Paulo de 2004 para 2025. O APT-teste. Basicamente, se a doença hemorrágica do recém-nascido se manifestar como hematêmese ou melena, a rigor ficamos sem saber se esse sangramento veio do próprio trato gastrointestinal da criança
ou se na verdade é sangue deglutido do seio materno, por exemplo, por meio de uma fissura mamária. E aí, como diferenciar? Simples. Pegando esse sangue exteriorizado pela criança e aplicando o reagente APT, que nada mais é do que uma solução contendo hidróxido de sódio ou de potássio. Ou seja, uma solução capaz de avaliar o grau de resistência da hemoglobina à desnaturação alcalina. E esse grau varia dependendo do tipo de hemoglobina. Se a mistura entre o sangue e o reagente APT ficar rosa, significa que a hemoglobina presente é fetal, HbF, e o teste é positivo. Concluímos que o sangue veio do trato gastrointestinal da criança mesmo e pode ser um caso de doença hemorrágica do recém-nascido. Contudo, se a mistura ficar marrom, significa que a hemoglobina presente é materna, HbA, do adulto, e o teste é negativo. Aí a gente conclui que o sangue era materno e foi deglutido pelo bebê, não tendendo a ser um caso de doença hemorrágica. Agora vamos falar de tratamento, que vai depender do grau de estabilidade clínica da criança. Então vamos lá, se ela estiver estável, podemos ir com calma. Peça os exames que acabamos de discutir e aguarde. Não precisa correr com condutas medicamentosas. Confirme o diagnóstico, depois reavalie. Agora, se a criança chegou em franca deterioração clínica ou até mesmo instável, o tratamento deve ser instituído paralelamente à investigação laboratorial. Então já vamos instituir medidas de suporte e oferecer exatamente aquilo que é deficiente nessa criança, a vitamina K. Damos de 1 a 2 mg por via subcutânea ou endovenosa, na expectativa de gerar uma melhora em 2 a 3 horas. E como esse tempo não é curto e a criança pode permanecer piorando clinicamente, algo que podemos fazer em casos de sangramento severo é associar a infusão de plasma fresco congelado ou complexo protrombínico. Vamos lembrar disso. O sangue total, obtido em doações, costuma ser subdividido em duas coisas: concentrado de hemácias e plasma rico em plaquetas. Esse plasma, por sua vez, pode ser subdividido em três coisas: concentrado de plaquetas, plasma de 24 horas e plasma fresco congelado. E esses dois últimos são muito parecidos, sendo basicamente plasmas coletados e armazenados sob regimes diferentes, com graus diferentes de atividade dos fatores 5 e 8 da coagulação. Na prática, isso não nos importa agora. Só associa que o plasma fresco congelado é mais completo. Por fim, o plasma fresco congelado pode ser subdividido em diversos produtos, como crioprecipitado, albumina, complexo protrombínico e os outros tipos de concentrados de fatores de coagulação. E agora, voltando. Por que podemos associar o plasma fresco congelado ou o complexo protrombínico no manejo da doença hemorrágica do recém-nascido? Basicamente porque precisamos repor os fatores dependentes de vitamina K, sendo que o plasma fresco congelado carrega todos os fatores e o complexo protrombínico carrega precisamente os fatores 2, 7, 9 e 10. Inclusive recebendo o nome de complexo protrombínico por carregar o fator 2, também chamado de protrombina. Com essas medidas, esperamos que o paciente estabilize e que o sangramento seja controlado rapidamente, resolvendo o quadro. E aí pronto, incêndio apagado, criança protegida e pais calmos. É isso, espero que tenham gostado e obrigado por acompanhar a discussão até aqui. Se tiver dúvidas, manda nos comentários do YouTube ou por mensagem no Instagram, @henrico.suriano. E se achou o conteúdo relevante, a abordagem didática, deixa o like, me segue no YouTube e no Instagram e recomenda para os colegas. É isso, pessoal. Seguimos estudando e aprendendo. Obrigado e até a próxima.